poderoso nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive e temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Boa noite com Jesus. Vou cantar o 3, o valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo, com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas
todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes eu pensei que fosse fácil caminhar. Quantas vezes eu chorei, fui humilhado, não consegui chegar. Minha estrada era feita de espinho, solidão. Mas uma porta se abriu no meu caminho, encontrei a solução. Eu disse: chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em sua mão. Eu disse: chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade, meus caminhos agora é tanta novidade. Minha sorte então mudou. O meu poço que era seco, agora a água transbordou. O meu mundo era escuro, uma luz que iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Eu disse: chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu estou em suas mãos. Eu disse: chega, chega de viver na indecisão, chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu me entrego em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade, meus caminhos agora é tanta novidade. Minha sorte então mudou. O meu poço que era seco, o meu mundo era escuro, uma luz que iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. O meu poço que era seco, agora a água transbordou. O meu mundo era escuro, uma luz que iluminou. Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Amém.
Crê no Senhor, crê no Senhor, tudo é possível. Crê no Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Que Deus nos abençoe, amém. Zacarias, irmãos, capítulo 14 e o versículo 6. É a escritura bem familiar no meio do povo já aqui da mensagem, que conhece a mensagem, né? Zacarias 14, verso 6. E acontecerá naquele dia que não haverá luz nem escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite. Mas acontecerá que ao cair da tarde estará claro. Eu acho que a sua tradução diz diferente, porque essa aqui é King James. Então, mas com certeza aí diz: no fim da tarde haverá luz. Amém? Amém. Então, aqui diz: estará claro. Então nós vamos falar como está aí: haverá luz, porque é a escritura que está tradicionalmente conhecida. No fim da tarde haverá luz. Vamos orar? Pai Santo e Celestial, estamos tão felizes, Senhor, porque estamos na Tua presença. Estamos felizes porque vemos os nossos irmãos cantando. Estamos felizes porque aqueles que estavam enfermos estão recuperados, Senhor. E estamos felizes, Pai, porque aqueles que pensávamos que estavam no vale da sombra da morte, eles sentiram Tua mão, segurando a Sua mão. E eles estão aqui, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e excelso nome. Amém. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Eu gosto de falar sobre a luz. Poderia sentar. A luz foi a primeira coisa que Deus criou quando o mundo estava em trevas. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus, o firmamento e a terra, mas só que não tinha luz. Isso estava aí nas trevas, na escuridão. Então, como eu tenho dito, quando você chega em casa, irmãs e irmãos, a primeira coisa que você faz é acender a luz, né? Inclusive o pedreiro, quando ele faz uma casa, ele coloca o acendedor da luz, o interruptor, próximo ali da porta. Você já prestou atenção nisso? Sempre, quando você abre a porta para esse lado, o interruptor está aqui perto da porta. Por que o pedreiro faz isso? Porque o pedreiro não coloca o interruptor lá dentro, em outro lugar, porque ele sabe que quando você abrir a porta, você entra no escuro. Aí até você achar esse interruptor para ligar, você vai trupicar em muita coisa, né? Então ele coloca o interruptor logo aqui perto, né, do cartilho. Você abre a porta, sua mão vai, mesmo que você esteja escuro, sem ver nada, você fica palpando aqui perto da porta e você acha. Mesmo que seja de casa que você não conhece, mas você sabe que perto de uma porta aqui, do portal, tem um interruptor. Aí você apalpa aqui no escuro, pá, acendeu. Depois que acende, aí pronto, você não apalpa mais nada, não precisa mais ficar, né? Porque agora você tem luz. Você anda às palpadelas enquanto você não tem luz. Acendeu, que maravilha, a coisa fica boa. Então a primeira coisa que você faz quando você entra na sua casa é acender a luz. Sua esposa não chega ali, vai lavar as louças ali, ou fazer o arroz no escuro. Ela chega, irmão Adriano, e diz: Miguel, acende a luz. E o
Miguel diz: não, faz aí, lava a louça aí no escuro lá. Pega logo o cabo de vassoura, né? Acende a luz que eu não vou trabalhar no escuro. Amém? No escuro não dá. E pensa numa coisa que é importante. É a luz. Isso é caro, né? A energia. Mas é tão ruim viver sem ela. E parece que a Equatorial sabe, parece, não tenho certeza, que eles sabem que nós precisamos da luz. E eles colocam a fatura cara, né? E a gente, se tivesse um outro jeito de ter luz sem precisar da Equatorial, a gente dizia para eles: pode cortar, porque eu tenho aqui um motor, um gerador, mas não tem. E a gente prefere pagar aquilo caro, mas ter a luz, né? Porque a luz é importante. E Deus fez a mesma coisa. Quando Deus criou os céus e a terra, lá no princípio, a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre tudo, sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1. Então Deus olhou para aquilo assim: vou começar a trabalhar, né? Jesus disse: meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então Deus trabalha e ainda está trabalhando. Mas para ele trabalhar, ele disse: não, tenho que dar um jeito numa luz. Está escuro, não dá para fazer o homem, não dá para fazer os pássaros, não dá para fazer nada sem luz. Então ele disse: haja luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. E a Bíblia diz que a luz apareceu e Deus disse: a luz é boa. A luz é boa. E já prestou atenção em todos os cantos do país, não sei lá fora no exterior, mas aqui no Brasil, quando falta energia, fica tudo escuro. Aí você fica ali com a lamparina, conversando com o seu vizinho, a sua vizinha lá fora: mas vizinha, a luz foi embora, foi. E fica conversando, de repente a luz volta. Quando a luz volta, o que acontece? Você escuta um monte de grito nas ruas do bairro todo. Toda vez, né? Por quê? Porque o povo grita daquele jeito? Porque a luz é boa, alegra. Quando a luz chega, a alegria chega também. Amém? Tem uma canção que diz: a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque de manhã fica claro, quando chega a luz, a alegria chega. E quando chega a noite, tudo fica fantasmagórico, né? Fantasmagórico. E lá em casa a gente dorme assim no escuro. Aí, por exemplo, se a gente pendura um paletó assim, a gente vai abrindo o olho assim de madrugada, o paletó parece uma visagem entrando dentro de casa. Meu Deus do céu! Quando o dia amanhece, era só o paletó. Já aconteceu isso com você? Você vê uma coisa no escuro, é um bicho, uma visagem, você fica ali com medo. Quando o dia amanhece, olha, nem era, é um paletó, né? O meu filho aqui, esse pequeno, falou para mim agora, uns 3 dias atrás, quando o dia amanheceu, 8 horas da manhã, ele acordou, ele olhou lá para a cozinha e disse: olha, pai, a camisa branca que estava ali de noite, eu pensava que era mulher de branco. Porque de noite, quando está escuro, tudo é fantasmagórico, tudo é medo, né? Mas quando o dia amanhece, a alegria chega. Então, a primeira coisa que Deus fez foi criar a luz para poder trabalhar. E a luz que ele criou em Gênesis 1, verso 3, não foi o sol, porque o sol foi criado no verso 16. Então, que luz foi que ele criou no verso 3 de Gênesis 1? A luz que apareceu em Gênesis 1, verso 3, foi a palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus é luz? Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Então ali em Gênesis 1:3, a primeira coisa que apareceu foi a palavra, a luz. Nós chamamos de Logos, que é Deus se manifestando na luz, Deus se manifestando na palavra. A coluna de fogo é a palavra. Você crê nisso? A coluna de fogo é a palavra. A luz é a palavra. Então manifestou e Deus disse: a luz é boa. A única coisa que é boa
Nada no mundo é bom, mas a palavra é boa. Seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus seja verdade, porque a palavra é boa. O jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre. E Jesus disse: bom, só tem um que é bom, é Deus. Só a luz, só a palavra. E João diz: Deus é luz. Só a palavra de Deus é boa. Só a luz é boa. Amém? Então Deus criou a luz. Mas a Bíblia diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? Porque qualquer coisa fora da palavra de Deus é trevas. E os homens amaram mais as coisas que estão fora da palavra de Deus. Eles não amaram a palavra de Deus. Lá no princípio, quando a luz raiou na Judéia, né, o apóstolo João diz, quando Jesus foi para as bandas de Naftali, ele diz: isso era para que se cumprisse o que o profeta diz: o povo de Naftali que estava em trevas, raiou uma grande luz. Então Jesus era essa luz. Mas o que eles fizeram com esta luz? Eles preferiram Barrabás. Perguntaram: o que eu faço com Barrabás? Perguntou Pilatos. E eles disseram: solta-o. Na Páscoa solta-se sempre um prisioneiro. E o que eu faço com Barrabás? O estuprador, o ladrão, o assaltante, o assassino Barrabás, o que eu faço com ele? Isso é trevas, assassinato, roubo. Isso é trevas. Mas o que as pessoas fizeram com as trevas? Disseram: solta as trevas, né? Solta as trevas. E esse aqui que é a luz, o Jesus, que nunca matou, nunca roubou, que só trouxe luz. O que eu faço com a luz? O povo disseram: ah, essa luz aí, crucifica. Crucificar a luz. Amém? E agora veja bem o que acontece. Eles crucificaram a luz e ficaram como? Os judeus ficaram às palpadelas. Porque sem luz você é cego. Sem luz você não enxerga. Você pode ter 2 olhos sadios, mas se você estiver dentro de um apartamento escuro, você tropeça em tudo, você não vê nada. Mas eu tenho olhos, você pode regalar os olhos como quiser no escuro, você não vê nada. Não adianta, você pode colocar óculos no escuro, não adianta nada. Quando acende a luz, você enxerga. Os seus olhos só funcionam se tiver luz. Amém? Então eles crucificaram a luz e ficaram cegos, pois a Bíblia diz que os judeus foram cegados, ficaram no escuro, amaram mais as trevas, amaram mais o judaísmo, amaram mais a religião, amaram mais a denominação, amaram mais o dogma, amaram mais o intelecto, o que o seu professor ensinou. E a palavra de Deus, que é luz, eles crucificaram, ficaram no escuro. Mas no dia de Pentecoste, para aqueles, como diz Malaquias 4, mas para vós que temem o meu nome, o sol da justiça, a luz brilhará. E aqueles que temeram o nome do Senhor, em Atos capítulo 2, e que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para eles raiou a luz. Luz caiu sobre eles. Foi visto línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e eles estavam na luz. Aqueles lá do Pentecoste, aqueles 120, luz raiou naquele lugar. E aqueles apóstolos, aqueles discípulos, aqueles irmãos caminhavam na luz da palavra, a tal ponto que até a sombra deles curava os enfermos. O judaísmo era trevas, os saduceus eram trevas, os romanos eram trevas, os gregos eram trevas. Mas aqueles cristãos eram luz,
As pessoas viam em seus semblante, na sua face, o cristianismo. E quando chegaram na igreja de Antioquia, Atos 11, verso 26, chamaram eles cristãos, porque na face deles brilhavam o cristianismo. Eles não eram uma treva assembleiana, eles não eram uma treva metodista, eles não eram uma treva batista, eles não eram trevas católicas, eles eram luz cristãos. E começaram a chamar eles cristãos. Tu é cristão, porque no teu rosto brilha a luz. Aleluia. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Agora preste atenção uma coisa. Preste atenção uma coisa. A lua. Você olha na lua. E você sabia que o sol e a lua têm uma intriga? Eles estão brigados. Até hoje diz que eles não se falam. Por causa que o sol diz que nós somos feios. E a lua diz que nós somos bonitos. E o sol não acredita que somos bonitos, porque o sol não acha nós bonitos. Mas a lua diz que nós somos bonitos. E por causa disso eles brigaram, diz que eles não se falam. Mas é que o sol, quando a gente olha para ele, a gente só olha assim, ó. Né? Toda vez que você olha para o sol, você faz uma cara feia. Aí o sol diz: oh, caboclo feio. Mas quando você olha para a lua, por quê? Porque a luz dela não faz você fazer cara feia. Amém? E a lua diz: mas que bonito esse povo. Eu não sei porque o sol diz que eles são feios, né? Mas quando você olha para o sol, você faz uma cara feia. Aí o sol diz: é feio demais esse povo. Mas eu estou só fazendo isso aqui para nos alegrar um pouco. Amém? Isso é só uma brincadeira. Mas a lua, ela não tem luz própria. Ela é um planeta que nós chamamos, vocês jovens que estudam, um planeta opaco. O que é um planeta opaco? Essa luz bonita que você vê aí, é porque você está de longe. Mas se você chegar perto, não é desse jeito. Na verdade, ela é formada de um produto branco. E então o sol à noite está de trás da terra, e a luz do sol bate nela e reflete para você. Aquilo não é a luz dela, é a do sol. Da mesma forma, os planetas. Se olha para Marte daqui, às vezes ele está aparecendo a olho nu à noite. Nem sempre, uma vez por ano ele aparece. Você olha para Marte, está lá aquele planeta, aquela luz assim alaranjada no céu, bonita. Mas não é dele aquela luz, ele é apenas como um espelho, refletindo a luz do sol. Ele não tem luz própria. A lua não tem luz própria. E se você for analisar, a Bíblia diz que Deus criou dois luminares. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. O sol foi feito com luz própria para trazer o dia. E a lua foi feita para, na hora das trevas, refletir a luz do sol. Então aí está. O sol tipifica Cristo. A lua tipifica nós, você. Deus diz: vós sois a luz do mundo. Na ausência do sol, a lua tem que brilhar. Mas ela não tem que brilhar sua própria luz. Ela tem que brilhar a luz do sol. Deus, Jesus Cristo, veio à terra, foi crucificado, subiu, assentou-se à direita de Deus e disse para nós: agora vocês brilhem aí. Brilha no meu lugar. Reflete a minha luz para este mundo. Clareia este mundo de trevas. Quando você, irmão, se veste com decência, faz seus negócios com decência, você está clareando esse mundo de trevas, porque tudo aí é trevas. E se você também começar a andar igual os mundanos, você vai fazer escurecer mais ainda. Mas quanto mais você exerce o cristianismo, quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais você vai ajudar a apaziguar as trevas deste mundo, porque as trevas estão demais. Amém? Então,
Veja bem, o que acontece com uma igreja? Uma igreja, ela é para refletir a luz de Cristo, não para ter uma luz própria. Mas a igreja, ela é para refletir. Nós não temos que ter uma luz própria, nós temos que refletir a luz de Cristo. Então, as denominações, elas querem ter luz própria. Você toma o adventismo e pega ali, baseado em Eclesiastes 9, que a alma dorme, que você morreu, você fica apagado até o dia da ressurreição. Essa é uma luz adventista, e que você tem que guardar o sábado, o dia literal. É uma luz que o adventismo está lançando, uma luz própria. Ideias de homem, como os testemunhos de Jeová dizem que essa terra não vai pegar fogo. Não, essa terra não vai pegar fogo. Mas o apóstolo Pedro diz, em 2 Pedro capítulo 3, que a terra que foi tirada das águas e sobre as águas subsistem, esta vai pegar fogo. E qualquer interpretação dada pelos testemunhos de Jeová é luz própria. O apóstolo Pedro diz: nenhuma escritura da profecia. O que é a profecia? É a Bíblia. A Bíblia é a profecia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhuma escritura da profecia é de particular interpretação. Então nós dizemos, nós não precisamos da profecia. Mas a Bíblia vem e diz, sem a profecia o povo se corrompe. Toda denominação ou todo homem que se afastou da profecia se corrompeu. Portanto, vem a Bíblia e diz em Éfesos capítulo 2, verso 20, nós devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. O apóstolo, Novo Testamento, profeta, Velho Testamento. Então, o que está dizendo, devemos estar fundamentados na doutrina do Novo e do Velho Testamento. Então, o que Moisés falou não vale mais. Se afastarmos disto, nos corrompemos. Porque sem a profecia, o povo se corrompe. O que Pedro falou não vale mais. Não é mais o que Pedro falou. É uma revelação que eu tive. É uma ideia que eu tive. E porque agora temos que ter a revelação? Não, tem que ser o que a profecia falou. Sem a profecia, o povo se corrompe. Foi por isso que William Miller se afastou, se corrompeu, porque se afastou da palavra. A palavra tinha dito, ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo. E William Miller disse, eu sei. Será no ano tal, no mês tal e no dia tal. Ele se afastou da profecia. E sem profecia, o povo se corrompe. E quando chegou aquela data que ele marcou, Jesus não veio. Então ele remarcou outra data. Ele disse, não, eu errei nos cálculos, mas é tal dia, no ano tal. Quando chegou aquela data, Jesus não veio. Por quê? William Miller foi, pediu perdão e se aquietou. Mas veio Ellen Goldwhite e continuou sua doutrina. Por quê? É uma doutrina, mas uma doutrina afastada da profecia. Então é uma doutrina corrompida. Sem a profecia, o povo se corrompe. O que fez o catolicismo no ano 325? Antes do ano 325, aqueles homens, como Tertuliano, Atanásio e tudo mais, eles começaram a se afastar da profecia. Sem profecia, o povo se corrompe. E eles começaram a se afastar. Nós encontramos na história, eu estudando no Google acadêmico, descobri que Irineu, na igreja que estava em Leão, se agarrou à Septuaginta, né? Que era os rolos da Bíblia, os pergaminhos do seu tempo.
E diz que esse Irineu, para combater as heresias da época, ele se agarrou àquilo. Não se afastou dos rolos, dos pergaminhos. Ou seja, ele não se afastou da profecia. E por não se afastar da profecia, foi por isso que a igreja que estava em Leão, que era a igreja a qual ele era pastor, continuou crendo que Pai, Filho e Espírito Santo era o mesmo Deus. E Irineu nunca creu numa Santíssima Trindade ou em 3 pessoas distintas da divindade. É o que está na história. Você vai no Google Acadêmico e diz: na igreja que estava em Leão não havia esse conceito que Pai, Filho e Espírito Santo fossem 3 pessoas distintas. Por quê? Porque Irineu ficou agarrado com a profecia. Sem profecia o povo se corrompe. Mas veio Tertuliano depois e se afastou da profecia. Pois a história diz ali no Google Acadêmico, só anos mais tarde, com Tertuliano, foi que veio o conceito que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas, e ele chamou de Santíssima Trindade. E veio o concílio de Nicéia, Atanaso levou isso em frente e Constantino decretou. Então o que é isso? Uma doutrina afastada da profecia. O que é isso? É uma igreja querendo ter luz própria. Uma igreja que não quer refletir a luz do sol. Deus é o sol, Malaquias 4, verso 5. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? Não nascerá uma igreja, não nascerá uma luz própria, mas o sol da justiça. O sol é uma estrela que tem luz própria. Ele é feito de gases e hélio e tudo mais. E ali ele queima por milhões de anos. Ele tem combustível suficiente para queimar. E tudo que está na natureza tipifica o espiritual. O sol não é Deus, mas tipifica Deus. O sol não precisa da selva. O sol não precisa da equatorial. O sol não precisa da barragem da hidrelétrica de Tucuruí. O sol não precisa de ajuda. Ele tem luz própria para queimar milhões de anos no universo. Deus não precisa de uma denominação. Deus não precisa de ajuda. Ele tem luz própria. Deus não precisa de um homem hoje. Ele tem mandado a sua luz nesse último dia, pois a palavra de Deus diz: no fim da tarde haverá luz. No fim da tarde o sol da justiça resplandecerá. E qualquer coisa que não está no sol da justiça está querendo ter luz própria. Eu tenho uma luz aqui. Eu descobri pela revelação. Não leia mais a Bíblia. Irmão, você está se afastando da profecia. Mas não é mais a profecia, não. Agora é a revelação. Eu tive uma luz. É a mesma coisa da lua querer ter luz própria. Amém? Você tem que ser refletidor da palavra de Deus. Nesses últimos dias, a luz do entardecer já veio. Esta mensagem é a luz do entardecer. Esta mensagem não precisa de ajuda. Esta mensagem não precisa de um homem. Esta mensagem tem luz própria para queimar. Se a luz desta mensagem tem dito assim, todos que estiverem fora do que isso diz, está tentando ter luz própria. Está fora da harmonia de Deus. Está fora da natureza. Todos esses milênios, todos esses milhares de anos que a Lua tem circulado a órbita da Terra, a Lua nunca tentou ter luz própria. Ela sempre esperou pelo Sol, porque a natureza de Deus está em harmonia. Mas os homens estão todo tempo querendo ter luz própria, todo tempo querendo ter uma ideia nova, uma ideia, e assim por diante. Mas nesses últimos dias, Deus tem nos dado o sol da justiça. Observe Apocalipse capítulo 12. A Bíblia diz: e vi um grande sinal do céu, e viu uma mulher. Mulher é o quê? Igreja. E ela, como era a situação que ela estava, a Bíblia diz:
vestida. Amém? Vamos dizer junto comigo: vestida do sol. Quem é o sol? Deus. Aleluia. Essa mulher estava vestida de Deus. Aí sim, amém? Revestida de Deus. E a lua estava onde? Sobre os pés. A lua estava sobre os seus pés. Mas o sol não. O sol estava vestido nela. A igreja nesse último dia tem que estar vestida de Cristo. A Bíblia diz que nós somos revestidos de Cristo. Glória a Deus. Então esta mensagem não precisa de ajuda, não precisa de mais um mensageiro. Esta mensagem, ela tem luz própria. 304, a página do livro Exposição da Sete Eras. Quero ler para vocês. Amém? Então, veja bem. Zacarias 14, 6 diz: haverá um dia que não será nem dia e nem noite. Ou seja, haverá um povo que não tem luz, mas pensa que tem luz. Não é dia nem noite, não é quente e nem frio. Nem é crente, nem católico, nem nada. Ninguém sabe o que eles são. É o que está acontecendo agora. Mas Deus disse: mas é um dia conhecido do Senhor. Isso pode enganar todo mundo, mas Deus não engana. Deus conhece isso aí. Deus conhece esse espírito. Amém? É um dia conhecido do Senhor. Sai um homem com uma história de dizer que tem uma luz, que tem uma mensagem. Deus diz: eu te conheço. Aí atrás, nas eras, apareceu milhares de homens com essas ideias. William Miller, todos eles apareceram com essas ideias. Eu conheço. Qualquer coisa fora dessa mensagem, Deus já conhece. Qualquer espírito que sai dessa mensagem, qualquer coisa que tenta ter luz própria, que diz ser mais outro mensageiro, Deus está dizendo: eu te conheço. Eu já te conheço. Esse negócio de não ser nem dia nem noite, isso aí eu conheço. Mas uma coisa é certa: no fim da tarde haverá uma luz. Uma promessa de Deus, que haveria uma luz apenas, um sol da justiça, que estaria nesses últimos dias. E esses outros Deus já conhece. É igual William Miller, é igual Ellen Goldwhite, é igual os fundadores da Igreja do Véu, é igual os Testemunhos de Jeová. Isso eu conheço. Esse negócio aí de dizer que a terra não vai pegar fogo, os Testemunhos de Jeová pregam faz tempo. Eu já conheço isso aí. Mas veja bem, mas no meio de tudo isso, há o sol da justiça, há uma luz. Apocalipse 3, 15, 19. Eu sei as tuas obras. Zacarias 14, 6. É um dia conhecido do Senhor. Deus conhece as obras deles. Eles aparecem com uma doutrina: eu tenho essa luz, a revelação. Ei, Deus já te conhece. É um espírito errado. É alguém querendo ter luz própria fora da mensagem. Deus te conhece. Amém? Então Deus diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então qualquer coisa, qualquer luz própria fora dessa mensagem, qualquer coisa que prega sem olhar os parágrafos, sem dizer a mesma coisa que a luz diz, sem dizer a mesma coisa que a luz do entardecer diz, Deus está vomitando da boca dele. Dá nojo. Eu olho para esse negócio de Oitavo, Felipe Cacoa, Joãozinho de Frango, e dá vontade de vomitar. Qualquer coisa que sai fora dessa mensagem, com uma ideia nova, com uma luz nova, dá náuseas, dá nojo. E se dá nojo em mim, se dá nojo em você, quanto mais em Deus, que diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aleluia. Deus está a ponto de vomitar esse negócio de dizer que Ele é a segunda pessoa dessa tal trindade, depois dele ter dito que eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Deus está vomitando essas doutrinas.
Deus está vomitando essa ideia de dizer que Deus só quer o coração, depois dele ter dito que Deus quer corpo, alma e espírito completamente santo diante dele. Deus está a ponto de vomitar esse negócio de guarda de sábado, depois que ele disse: eu sou o descanso para vocês, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Deus está a ponto de vomitar esse negócio de adorar Maria, São Benedito, depois dele ter dito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. Deus está a ponto de vomitar essas coisas que quer ter luz própria. Eu te conheço, disse Deus. É um dia conhecido do Senhor. Eles pensam que engana, não engana Deus. Deus já conhece espírito. Qualquer ministro dessa mensagem que deixa a mensagem de lado e começa a querer ter luz própria e pregar coisas que o Mombrano não disse, Deus está dizendo: eu te conheço. Isso não é de agora, é um espírito que veio desde o tempo de Niceia. É o dia conhecido do Senhor. E Deus diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que te de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E o melhor vestido para a noiva hoje é o vestido do sol. Apocalipse 12. E vi uma mulher vestida do sol. Esse é o vestido da noiva. O sol é Deus. E vi uma mulher vestida de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos, há muitos anos atrás nós batizamos um irmão em Bragança. E ele disse: irmão Rubens, vai lá em casa pra gente tocar violão. Ele era recém-casado com a esposa dele, eles tinham batizado recentemente. Eu cheguei lá, a irmã estava só com um shortinho curto, sentado no colo dele, e ele também só de bermudinha. Esquisito aquilo para um crente da mensagem. Mas depois de todos esses anos, eles ouvindo a palavra, sabe o que aconteceu? Hoje eles estão revestidos do sol. Amém? O tempo vai te lapidando. Não é preciso forçar. Você se veste com decência, porque Deus começa a te vestir. Um crente bem vestido, uma irmã bem vestida, ela está vestida do sol, vestida de Deus, vestida da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Mas veja bem, Deus está dizendo: eu te conheço, Espírito. Eu sou o Joãozinho e o seguinte, eu represento você. Deus, eu te conheço. Eu te conheço. Está querendo ter luz própria, está querendo sair da luz do entardecer, está querendo sair da mensagem do Elias e inventar outra coisa. Eu te conheço. É um dia conhecido do Senhor. Deus conhece todas essas coisas por aí. Essas pastoras como Flor de Nis, que mata o marido, depois vai fazer live glorificar a Deus. Deus conhece esse espírito. Elas enganam outros, mas Deus não engana. Amém? Deus não engana. Essas línguas estranhas de mentira por aí, essas coisas por aí, essas curas divinas de mentira por aí, todas essas coisas, essas propagandas, essas coisas enganando as pessoas por aí. Está enganando as pessoas, mas não Deus. Deus diz: é um dia conhecido do Senhor. Deus contempla do céu e sabe tudo o que é charlatanice, sabe tudo o que é pilantragem. Deus está observando tudo. A pessoa vai lá na Igreja Universal com os seus R$100 no bolso e lá deixa tudo porque foi enganado. Foi enganada a pessoa, mas Deus ninguém engana. Amém? É um dia conhecido do Senhor e Deus diz: eu sei as tuas obras. Tu não quer batizar no meu nome. Quer ver a pergunta? Sou cheio do Espírito Santo, siricai, sirianda, xambalacica. Quer batizar no meu nome? Não, porque eu já sou batizado. É um dia conhecido do Senhor. Deus te conhece. Amém? Glória a Deus. Olha a pastora pregando no púlpito, cheia do Espírito Santo, falando em língua. Pergunto para ela se ela crê em 1 Coríntios 14:34, que Paulo diz: não permito que a mulher ensine na igreja, mas que esteja calada, e se quer aprender alguma coisa, pergunte em casa dos seus próprios maridos. Pergunte para a pastora.
é um dia conhecido do Senhor. Deus sabe o espírito que dá nela. Deus sabe que ela não pode suportar essa doutrina. Deus conhece muito bem. Então, irmã Bruna vai dizer: visto que lemos isto junto, estou certo que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Ele faz duas acusações, decreta sua sentença sobre eles. Apocalipse 3:15. Agora eu quero pular para aqui, eu vou ler. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te aí da minha boca. Agora eu vou chegar onde eu quero. Vamos examinar isso atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. É morno. É só dinheiro que eles querem. É loja. É só para arrecadar dinheiro. Essa mornidão requer, diz o irmão Brana, veja bem, essa mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Enquanto diz: olha, o culto foi maravilhoso, Deus está assim, viu? Esses pastores aí pedindo dinheiro, enganando as pessoas, Deus está. Essas doutrinas de oitavo anjo, de Joãozinho, oh, que coisa maravilhosa, viu a pregação dele? Deus está. Deus está conosco, disse abominação. Deus só se agrada da mensagem do sétimo anjo, porque essa é a sua luz do entardecer. Qualquer coisa que não seja a luz do entardecer, Deus está querendo vomitar da sua boca. Veja, aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito intensamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Esse versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estávamos gravados nas palmas de suas mãos, somos carregados em seu sangue. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em sua mente, nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja é seu corpo, está aqui assumindo seu lugar. E se ela está assumindo o lugar, como a lua assume o lugar do sol. Quando o sol se põe, a lua aparece. E a lua não diz assim: eu tenho uma luz própria, eu tenho uma nova revelação, eu tenho uma ideia. A lua não perde tempo com isso. Ela começa a dizer para o sol que está do outro lado da terra: manda para cá a tua luz para mim refletir para o povo. Manda. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a noiva é. Manda a tua luz, Senhor. E Deus só tem uma luz nesse último dia. Ele diz: haverá luz no entardecer. Não duas luzes, não três luzes, uma luz no entardecer. Reflita a mesma luz. Amém? Reflita a mesma luz. Muito bem. Está aqui assumindo seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então o que há de errado com essas pessoas do último dia? O que está errado com eles? Eles pensam que estão enganando a Deus. Deus disse: eu conheço tuas obras. Eles pensam que engana a Deus. E Deus está dizendo: é um dia conhecido do Senhor. Deus conhece. Essas pessoas fugiram da palavra. Elas achavam que tinha luz própria. A denominação acha que tem luz própria, que Deus só quer o coração, que Deus é uma trindade de 3 pessoas. Ela pensa que pode cantar rock,
para agradar o jovem, para segurar o jovem. Vamos tocar samba dentro da igreja, vamos tocar rock. Elas querem ter luz própria. Mas Deus está dizendo, há apenas uma luz no entardecer, apenas uma luz. Então, está errado com essas pessoas do último dia. Elas fugiram da palavra, elas não são mais ferventes para com ela, elas são mornas para com ela. E eu vou provar isso agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra e não se conseguem dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram. Olha aqui a luz dos batistas. A luz que eles têm é essa. Não existe mais, os dias apostólicos passou. Não existe mais milagre. O reverendo Best disse isso para o irmão Branham, lá naquele dia no Coliseu, no Texas, na cidade de Houston. Ele disse, eu provo para vocês que esse reverendo Branham é um mentiroso. Ele não pode ser um curador divino, porque os milagres apostólicos passaram. E o irmão Bosworth chegou e disse, o irmão Branham não é um curador divino. Ele prega a cura divina, isso não faz dele um curador divino. Como você pregar a salvação não faz de você um salvador. Você prega a salvação, mas o salvador é Cristo. Você prega a cura divina, mas o curador é Cristo. Aleluia! Então essa é a luz que os batistas têm. A luz que eles dizem que é luz para nós é trevas. Dizer que os tempos apostólicos, que os milagres acabaram, que não existe mais cura divina, eles dizem que isso é luz, para nós é trevas. Porque o sol da justiça, o mesmo ontem, hoje, eternamente, está aqui dizendo, eu sou o mesmo Senhor Jeová, que cura toda a tua enfermidade e sara todas as tuas feridas. Deus conhece esse espírito. Esse negócio de dizer que não tem cura divina, Deus está dizendo, eu já sei, os batistas já creem nisso. Deus está dizendo, eu te conheço, espírito. Essa luz própria tua eu já conheço, né? Veja, os metodistas dizem, dizem eles, na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão não é batismo, e que a santificação é o batismo do Espírito Santo, e tudo mais, e o que e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo generativo, e na maioria dos casos eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia eles alegam que suas doutrinas baseiam-se na palavra. Todos eles alegam ter luz própria. Temos luz, temos luz, temos luz. Mas como pode eles ter luz se eles são um planeta opaco? Como pode a Lua dizer que tem luz? Como pode Marte dizer que tem luz? Quando você sabe que não tem lógica da Lua ter luz própria. Como pode uma igreja, ou um homem, ou um teólogo dizer que tem uma luz, quando não é possível eles ter luz? Porque só há uma luz, que é o sol da justiça. Continue, vá verificando, um de cada vez. E chegue aos pentecostais, eles têm a palavra, e eles dizem que tem uma luz. E ele diz que se você falar em língua, já significa que tem o batismo com o Espírito Santo. A luz dos pentecostais é que Jesus não é o primeiro e último, mas a segunda pessoa da Trindade. Essa é a luz que os pentecostais dizem que tem, mas essa luz deles é trevas para nós. Porque o sol da justiça está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Deles o teste da palavra, e veja, eles trairão a palavra por uma sensação. Quase que toda vez, se você pode produzir uma manifestação tal como azeite e sangue, línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que aconteceu? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz, eu irei contra todos vocês. Eu irei contra todo o sistema religioso. Eu irei contra todo homem que saiu da palavra com uma ideia que tem uma nova luz. Eu os vomitarei da minha boca, isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Veio Tertuliano dizendo que tinha uma luz da Trindade. Veio os adventistas dizendo que tem a luz do sábado. Vem os pentecostais dizendo que tem a luz de gritar e pular. Vem esse povo que sai da mensagem dizendo que tem a luz do novo nome, que tem a luz disso, que tem a luz da voz, do grito da meia-noite e tudo mais. Deus disse, eu já conheço esse espírito, não é de agora não.
Eu conheço as tuas obras. É um dia conhecido do Senhor. Isso não é trevas e nem luz. Isso é uma coisa morna. Isso é uma mistura. Mas Deus tem uma luz no entardecer. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, como foi anunciado aos seus servos, os profetas, não como foi anunciado a um homem tal, ou a igreja tal, mas os profetas, porque Deus não sai dos apóstolos e dos profetas. Sem profecia, o povo se corrompe. Jesus não saiu da profecia quando foi batizado com João Batista, e João Batista disse: vamos sair da profecia um pouquinho? Eu não vou te batizar, porque eu não sou digno de fazer isso. Jesus disse: nós temos que cumprir toda a profecia. Aleluia. Sem profecia o povo se corrompe. Nós estamos fundamentados, Efésios 2:20, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aleluia. Por isso, no fim desta era, diz Deus, vou vomitá-los da minha boca. Vou já encerrar. Tudo acabou. Vai ter ceia depois. Tudo acabou. Eu certamente vou falar assim: eu estou aqui no meio da igreja. O amém. Você sabe o que quer dizer o amém? No final do culto, quando eu disser amém, é porque o culto encerrou. Quando você chega atrasado para o culto, a gente diz: a irmã fulana de tal chegou na hora do amém. Ou seja, chegou no fim. O que é o amém? É o fim, o encerramento. E a Bíblia diz na era de Laodiceia: eu sou o Deus do amém. Esta mensagem é o amém. Essa mensagem é o encerramento. Não há outra mensagem. Não há outro homem. Não há outra luz. Qualquer outra luz é planeta opaco querendo dar luz própria quando não é possível. O sol da justiça está aqui. Jesus Cristo, o prometido de Malaquias capítulo 4. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Fora do sol da justiça que tem vindo no entardecer, é planeta opaco querendo dar luz própria. Mas veja bem, o amém de Deus fiel e verdadeiro se revelará, e será através de meu profeta. Aleluia. Deus está dizendo: eu sou o amém. E eu estou dizendo que conheço vocês, com essas ideias, não é de agora. Eu sei que isso é um dia conhecido do Senhor. Vocês são mornos, não é dia nem noite. Vocês querem ter luz própria, mas eu se revelarei somente através do meu profeta. Oh, sim, isto é assim, Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Aí está, ele está enviando um profeta, não uns profetas, mas um profeta. E a mensagem desse profeta, não o homem, mas a mensagem desse profeta será o sol da justiça, será a luz do entardecer. E só esta mensagem tem luz própria. Qualquer outra coisa é planeta opaco querendo dar uma de estrela. Júpiter nunca vai ser uma estrela. Saturno nunca vai ser uma estrela. Marte nunca vai ser uma estrela. A Lua nunca vai ser uma estrela. Sabe quem é a estrela? O Sol, Sirius, Vega, Alfa Centauri. Essas aí são estrelas, porque tem luz própria para queimar milhões de anos e não se esgotar. Aleluia! Essas aí sim. Glória a Deus. E Deus tem dividido o seu espírito em 7 dispensações. Os 7 espíritos de Deus que vai sobre toda a terra. Irineu, a mensagem de Irineu tinha luz própria. A mensagem de Paulo tinha luz própria. A mensagem de Martim tinha luz própria. Esses homens eram estrela. A Bíblia diz: eu ando entre os 7 caçais de ouro. E as 7 estrelas que estão em minhas mãos são os 7 mensageiros. Estrela tem luz própria. Adventismo não tem luz própria. Igreja nenhuma tem luz própria. Homem nenhum tem luz própria. Oh, eu deixei a mensagem do profeta porque segui um homem. Você seguiu um planeta opaco. Não tem luz própria. O 7º anjo é a última estrela. E só estrela tem luz própria. Vai estudar um pouco de astronomia para você ver. Só estrela tem luz própria. Nas mãos de Jesus tinha só 7 estrelas ali em Apocalipse 1. As estrelas têm luz própria.
São 7 espíritos, 7 candelabros, 7 luz própria. Essa última luz que temos é luz própria. Vem, sim, isto é assim, Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Aí está, ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião, que como João Batista e Elias de outrora ouviram somente de Deus, e terá o assim diz o Senhor, luz própria. É estrela. Os 7 mensageiros são estrelas. Estavam na mão de Cristo. As 7 estrelas, João, que tu viu na minha mão, são os 7 anjos das 7 igrejas. Aí sai eu sou outra luz. Você é um planeta. Você pode até ser um planeta, mas você é um planeta opaco. Você vai seguir um planeta opaco? Não, você tem que ficar com a estrela, porque ela tem luz própria. Ela queima por bilhões de anos e nunca se apaga. Quantos anos faz que o sol está queimando aí? Todo dia ele está queimando, sabe? Nele tem como gerar esse fogo para nunca se apagar. Ele representa, a estrela representa a palavra. Só a palavra tem luz própria. Quando seguimos a ideia de um homem, estamos seguindo um planeta opaco. As estrelas lá no céu representam cada um de nós aqui, irmãos. Você sabia disso? Os planetas lá no céu representam cada um de nós. Cada pessoa que está aqui tem um planeta lá em cima representando ele. Nós estamos representados nos planetas opacos, e os profetas estão representados nas estrelas. Os profetas têm luz própria porque Deus está no profeta. Deus gera dentro do profeta luz própria. Por que o irmão Brana conseguia pregar mensagem de 4 horas sem perguntar para ninguém? E nós não conseguimos, nós temos que ir pela mensagem, porque nós não temos luz própria. Nós temos que pegar a luz do profeta. Nós somos planetas opacos. E se eu sair para cá com uma ideia para o irmão João Alberto, olha irmão, eu tenho uma nova luz, eu tenho uma nova doutrina, eu tenho isso, eu estou enganando ele, eu estou me passando por estrela, mas eu não sou uma estrela, eu sou um planeta opaco. Veja, vou já encerrar. E do mundo da religião, que como João Batista e Elias de outrora ouviram somente de Deus, e terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus, ele será o porta-voz de Deus, e ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Eu só quero isso. Eu só quero ser convertido de volta à fé apostólica. Só isso que eu quero. Então, se na mensagem do 7º anjo isso acontece, para que eu vou procurar outro? Amém? Se eu simplesmente for convertido à mensagem dos apóstolos, eu vou curar os enfermos, eu vou ser raptado, eu vou ter tudo. Porque os apóstolos curavam os enfermos, tinham a verdade, e era trasladado como Filipe de uma cidade para outra. Se eu tão somente conseguir que a minha fé volte à fé apostólica, e a promessa é que essa fé minha vai voltar à fé apostólica na mensagem de Malaquias 4:6. E se vier outra, eu não preciso, eu não quero. Ah, mas você vai perder tal coisa. Não, eu perdo, eu fico só com isso aqui. Eu só preciso que a minha fé volte à fé apostólica. Só isso que eu preciso. Se eu tiver a mesma mensagem que os apóstolos, irmãos, eu estou salvo. Não preciso de mais nada, a não ser uma mensagem que me converta à fé apostólica. E a mensagem que me converte à fé apostólica é essa aqui, do 7º anjo. É a de Malaquias 4. Amém? Converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta. Eles não ouvirão nenhum homem, eles não ouvirão um bispo, eles não ouvirão um padre, eles não ouvirão um sumo sacerdote, eles só ouvirão um profeta. Por isso pode ficar com raiva de mim como quiser. Por que o Rubens não me ouve? Por que ele não prega o que eu ensinei? Eu só ouço um profeta. Porque o Mamran disse: esse povo do último dia só ouvirá um profeta vindicado, transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles o tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão o seu corpo, e serão suas vozes.
executando sua obra. Aleluia! Você vê isto? Louvado seja Deus. Ó irmãos, o sol da justiça tem chegado. A luz do entardecer está aqui. Esta mensagem é a única luz. Amém? As luzes que vieram antes e as luzes que vieram depois são planetas opacos, querendo se passar por luzes, querendo se passar por estrela. Mas Deus, em sua destra, tem apenas 7 estrelas. E a estrela é a única que tem luz própria. Louvado seja Deus. Irmão João Roberto, canta a canção para nós ler a leitura aqui da Santa Ceia. Amém? Depois dessa canção nós vamos ler a leitura de São Mateus 26, verso 26. Depois desta canção. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar este louvor. O castigo que nos trouxe a paz foi a morte do Mestre na cruz. Amém? O castigo que nos trouxe a paz foi a morte do Mestre na cruz. Por mim morreu e seu sangue verteu, e sua paz nos deu. Por mim morreu e seu sangue